Olá! Para quem não me conhece, meu nome é Elaine Silva, sou nutricionista e atendo principalmente o público da área de emagrecimento. E nesse canal eu te ensino nutrição de um jeito simples e fácil para você entender tudo sobre o nosso mundo da nutrição. Então hoje eu recebo muitas perguntas em relação: diabético pode consumir qualquer tipo de fruta? Conta aqui nos comentários se você acha que pode ou não. Mas eu já vou te contar se pode ou não pode. O que acontece? A diabetes, o que é a diabetes primeiramente, né? Então a diabetes geralmente é uma falha na sinalização da insulina. Ou a gente reduz a produção dessa insulina, ou ela para de conseguir atuar no local que ela deveria estar atuando. Então tem essas duas condições, cada paciente a gente precisa avaliar individualmente o que é que está acontecendo. Então quando a gente tem insulina funcionando da forma correta, o que ela faz? Ela vai lá nas suas células, lá no seu corpo, e ela abre as portinhas do seu corpo para entrar açúcar, entrar glicose. Então a glicose, que estava livre e solta pelo seu sangue, agora as portinhas estão abertas e ela vai entrar. Então ela sai do sangue porque ela entrou pelas portinhas. Quando a insulina não está atuando da forma correta, ela não consegue abrir essa portinha. Então a glicose fica lá no sangue, cada vez se acumulando mais, porque ela não tem para onde sair. Deu para entender? Então vamos lá. A insulina, ela abre as portinhas para a glicose entrar. Então a glicose é como se ela saísse do meio da rua, sabe? Então a glicose saiu da rua e entrou para dentro de casa, porque a insulina está funcionando. Então quando a insulina não funciona, a insulina não abre as portinhas e a glicose fica lá no meio da rua correndo, lá no meio do seu sangue. Ela não tem para onde ir. Então, quando você mede a glicemia, aparece lá que você está com muito açúcar no sangue. Glicemia elevada, tá? Então, isso acontece com pacientes diabéticos. E quando a gente pensa nas frutas, elas são fontes, tem carboidratos. Mas não vamos comparar as frutas como outros tipos de carboidrato, como batata, macarrão, mandioca. Então, não. Esse aí já é outro ponto, tá? Então, vamos pensar somente nas frutas. Então, as frutas, elas têm o poder de piorar muito a glicemia de um paciente? Depende. Por quê? Elas têm carboidratos, mas geralmente as frutas, elas são pouco calóricas. E elas têm uma quantidade de carboidrato que não vai impactar negativamente. Mas a questão depende de quanto de carboidrato, a quantidade de frutas que esse paciente está consumindo. Então, se você pega ali de manhã, o paciente vai comer o quê? Um pão francês com um café preto puro e uma banana. Poxa, só tem carboidrato nessa refeição. Então, o café não tem, né? Se for sem açúcar. O pão é fonte de carboidrato, a banana é fonte de carboidrato. Então, esse paciente só está comendo carboidrato. Então, a gente precisa ajustar essa refeição para essa banana e esse pão não vir impactar, né? Então, o paciente diabético, ele pode consumir qualquer tipo de fruta. É isso mesmo. Todas as frutas podem ser consumidas por diabético. A questão vai ser a quantidade e com qual alimento essa fruta está sendo acompanhada. Então, se a gente pega esse mesmo café da manhã que a gente falou do pão e da banana, o que a gente vai fazer? Vamos colocar um ovo nesse pão francês? Ou talvez optar por um pão integral? Aí a gente vai pegar, mesmo que seja o pão francês, vamos colocar um ovo para já ter uma proteína maior? Porque a proteína vai impactar ali, né? Já é um macronutriente que dá mais saciedade. Então estamos começando a mudar o índice glicêmico dessa refeição. Então a gente, poxa, vamos fazer esse ovo num azeite de oliva extra virgem? Ótimo, você já colocou uma fonte de gordura boa e colocou uma proteína, perfeito. Poxa, ao invés de comer essa banana só pura assim, sem mais nada, vamos colocar um pouquinho de aveia nessa banana? Talvez uma sementinha de chia? Pronto, você mudou o contexto da refeição. O paciente vai conseguir comer a banana, vai conseguir comer o pão e tem lá a proteína agora, tem lá uma fonte de fibras como a aveia, tem lá uma gordura boa como azeite de oliva extra virgem. Então, o que vai impactar diretamente é a composição da refeição. Mas se o paciente não quiser tomar não quiser comer no café da manhã, quiser comer 2 bananas,
Poxa, aí não é legal. Só uma fonte de carboidrato sem mais nada? Aí não é interessante. Então, a questão do diabético é ajustar essa refeição. E dessa forma eu trabalho com o público de emagrecimento também, porque muitas vezes eles consomem alimentos, fontes de carboidrato, sem nada mais junto. Consomem só aquela fonte de carboidrato. E isso não é interessante. Então a gente precisa balancear esta refeição. Então você pensa, quer comer a melancia? O diabético pode comer a melancia? Pode. Mas a gente vai pensar nessa melancia como uma sobremesa do almoço, por exemplo. Então, nesse almoço, ele vai comer o arroz, o feijão, a proteína na quantidade adequada, uma porção de salada, verduras, e aí ele come a melancia de sobremesa. Então, a gente mudou o contexto dessa refeição. Agora, não, vai comer só um pouquinho de arroz e só feijão, sem proteína, sem mistura, porque o paciente não quer comer. Legume, verdura, ele também não gosta, mas ele quer comer a melancia. Aí a gente já mudou o contexto, só tem carboidrato, fonte de carboidrato principalmente nessa refeição. Então o ponto principal é com qual acompanhamento essas frutas vão estar sendo auxiliadas, né, complementadas, e a quantidade. Você vai querer comer meia banda de melancia, metade de uma melancia? Aí não pode, é muito carboidrato para um diabético. Mas se a gente pega essa melancia, coloca ela como uma sobremesa ali de uma refeição principal, como o almoço, por exemplo, desde que ele esteja completo, como eu comentei, não tem problema. Então o diabético ele pode consumir todos os tipos de fruta. Qualquer fruta o diabético pode consumir, sim. A questão vai ser a quantidade e o acompanhamento que vai estar ali junto com essas frutas. Então espero que você tenha gostado desse vídeo. Não deixa de se inscrever aqui no canal e já curte para receber mais vídeos como esse.